iremos apresentar o trabalho da disciplina Gestão, Cooperativismo e Extensão Rural, tendo como professor Renato Dantas Alencar. Somos alunos do 4º ano de Agropecuária IFRN Campus Apodi, e o nosso trabalho tem por tema o melhoramento genético na avicultura. Iremos apresentar as principais tendências e resultados. Os componentes sou eu, Antônia Aparecida, Érica Mara, Maria Luciane, Misomara Rayane e Rainara Costa. Aqui é o sumário, mostrando a ordem da nossa apresentação. Inicialmente, é importante pontuar o que seria esse melhoramento genético, onde seria basicamente um conjunto de técnicas e práticas que visa selecionar, cruzar e aprimorar as características genéticas desejáveis nos organismos, nas aves, no caso. O principal objetivo do melhoramento genético seria isso, as escolhas. As aves elas serão selecionadas de acordo com suas características desejáveis, como maior produtividade, resistência a doenças e maior expansão alimentar. E por isso, através do melhoramento genético, terá aves com características melhores. É válido pontuar também os principais benefícios trazidos através do melhoramento genético para as aves, como o primeiro ponto que a gente colocou seria o aumento da produtividade de carne e ovo, certo? Através do melhoramento genético, essas aves elas terão maior quantidade tanto de carne quanto de ovos, adaptação a diferentes sistemas. É importante, porque essas aves elas serão elas conseguirão se adaptar a diferentes sistemas e ambientes de produção. Melhor convenção alimentar, essas aves elas serão mais eficientes em transformar ração em peso corporal ou ovos. E, por fim, a maior resistência a doenças. Elas terão maior imunidade, reduzindo perdas por enfermidades e, por isso, reduzindo os custos. Bom, agora eu vou falar sobre os métodos de melhoramento genético. Eu vou falar 3, que são a seleção genética, o cruzamento seletivo e os marcadores genéticos. Começando pela seleção genética, que consiste em escolher reprodutores com características desejáveis, com crescimento rápido, eficiência alimentar, qualidade de carne e ovos, e resistência a doenças. Isso para transmitir estas qualidades às gerações futuras. O cruzamento seletivo. Consiste em cruzar indivíduos com características complementares e desejáveis, visando combinar genes favoráveis de diferentes linhagens ou raças para obter descendentes com essas qualidades. As abordagens do cruzamento seletivo incluem cruzamentos entre linhagens puras, que são selecionadas para características específicas, linhagens heterogêneas, que é para combinar características de diferentes raças, e cruzamento dilático, que é combinar várias linhagens em grupo. O cruzamento seletivo, ele aumenta a variabilidade genética e reforça características desejáveis, mas exige planejamento para evitar consanguinidade e garantir a transmissão eficiente dos traços desejáveis. Os marcadores genéticos desempenham um papel importante no melhoramento genético de aves. Eles são sequências de DNA associadas a características como resistência a doenças e qualidade da carne. Permite uma seleção mais precisa e precoce em aves, sem necessidade de avaliação fenótipica, acelerando o processo de melhoramento genético. Os marcadores genéticos são identificados por técnicas como sequenciamento de DNA, permite selecionar reprodutores com base na composição genética e aumentando rapidamente a sequência de características desejáveis e melhorando a eficiência na seleção. Por fim, os métodos
como seleção genética, cruzamento seletivo e o uso de marcadores genéticos, são essenciais para o melhoramento de aves, promovendo animais mais produtivos, saudáveis e alinhados ao mercado, atendendo às demandas por alimentos de qualidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as tendências atuais, começando pela tecnologia, que a avicultura ela está entrando na era digital com o uso de tecnologias como a internet dos casos IoT e a Big Data. A avicultura 5.0 é um conceito que vai além da doação de equipamentos de última geração e inclui o uso de sistemas de monitoramento avançado, visão computacional e inteligência artificial. A produtividade é uma das principais tendências, com o objetivo de aumentar os resultados sem aumentar os custos. Para isso, estão sendo desenvolvidos novos métodos de produção, técnicas de manejo e dietas alimentares. A exportação, o Brasil ele é o maior exportador mundial de carne de frango, como a China, Emirados Árabes Unidos e Japão como os principais importadores. Em 2023, a expectativa é exportar mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango, com um crescimento de 6,6% em relação ao ano anterior. E, por fim, o consumo de ovos. A produção de ovos ela deve crescer devido ao aumento da procura por esta fonte de proteína. Em 2024, o consumo por capita de ovos deve atingir cerca de 300 ovos. Em relação às práticas sustentáveis, vou falar um pouco sobre a gestão de resíduos, que a produção de ave ela gera uma grande quantidade de resíduos, como fezes, penas e restos de rações. É importante classificar e destacar esses resíduos de forma adequada para evitar a contaminação do solo e água. O monitoramento de consumo é importante monitorar o consumo diário de alimento e água para evitar o desperdício. O controle sanitário ele é uma questão importante na avicultura. É preciso investir na prevenção, garantindo que as aves sejam bem alimentadas e passem por manejo apropriado. E, por fim, a eficiência no uso de recursos naturais. A produção avícola ela influencia o solo, água e ar, uma produção eficiente e reduz custos de desperdício e protege a natureza. Em relação à valorização do bem-estar na avicultura, o bem-estar das aves ele é notado quando o ambiente ele permite a expressão de comportamento natural dos animais, como ciscar e abrir as asas, livre de desconforto físico, térmico, sofrimento mental, como medo e angústia, e em boas condições higiênicas e nutritivas. Bom, agora eu vou falar sobre os resultados obtidos do melhoramento genético. Bom, vou apresentar um gráfico que é falando sobre o aumento da produção de carne e ovos com menor consumo de ração, que as barras verdes, ela representa a idade de abate, que diminuiu significativamente ao longo do tempo, passando de 112 dias em 1920 para 45 dias em 2021. No caso, essa redução é um resultado de melhoramento genético e aprimoramento nas técnicas de manejo, alimentação e condições ambientais, permitindo que as aves atinjam o peso do mercado em menos tempo. E representando pela linha azul, o peso médio nas aves, que aumentou de 1 kg em 1920 para 3 kg em 2021. Que o aumento do peso vivo reflete os avanços do melhoramento genético e na nutrição, que possibilitaram aves com maior eficiência de ganho de peso e conversão alimentar. E representando a linha laranja, que é a conversão alimentar, que melhorou de 4,7 kg de ração de peso vivo em 1920 para 1,69 de ração de peso vivo em 2021. E a melhora da conversão alimentar é o que indica as aves modernas, que necessitam a menos ração para produzir 1 kg de carne, o que é um resultado direto do avanço da genética, nutrição balanceada e manejo eficiente, que isso reduz custos de produção e minimiza o impacto ambiental. E já essa imagem representando a melhoria da qualidade nutricional dos
produtos que citei como a imagem como exemplo, que é os ovos enriquecidos com ômega 3, que é o resultado de avanço de manejo alimentar no melhoramento genético na avicultura, que é o processo que consiste em ajustar a dieta das aves com ingredientes ricos em ômega 3, como óleo de linhaça, garantindo que esses nutrientes sejam transferidos para os ovos. Esse tipo de enriquecimento aumenta os benefícios para a saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, que é melhora da saúde cardiovascular e controle de colesterol, que o melhoramento genético contribuiu ao selecionar aves mais eficientes na assimilação de nutrientes, promovendo produtos funcionais de alta qualidade e atendendo à demanda para alimentos mais saudáveis. E já essa imagem representa sobre a redução de perdas econômicas causadas por doenças aviárias. Trouxe essa imagem comparativas de aves de 1957, 1978 e 2017, que evidencia como melhoramento genético que transformou a avicultura ao longo das décadas, especialmente na redução de perdas econômicas causadas por doenças aviárias e no aumento da eficiência produtiva. A ave de 1957, as aves apresentam aves mais pequenas, com menor peso e crescimento mais lento. A produção era menos eficiente e as aves estavam mais vulneráveis a doenças devido à falta de programas genéticos específicos. E já a ave de 1978 eram aves maiores, reflexos dos primeiros avanços em programas de melhoramento genético. A resistência a doenças começou a melhorar, com ganhos em uniformidade e crescimento. E 2017, a ave de 2017 eram aves com peso significativamente maior e crescimento rápido devido à seleção genética intensiva, que são mais robustas e adaptadas em condições desafiadoras, com maior densidade populacional. O melhoramento genético na avicultura ele é um tema muito importante, mas ao mesmo tempo é muito complexo. Existem diversos desafios e controvérsias que cercam essa prática. Um dos principais desafios é o bem-estar animal. O melhoramento genético ele pode levar a características que, embora sejam desejáveis para a produção, podem comprometer a saúde e o bem-estar das aves. Por exemplo, aves geneticamente selecionadas para crescer rapidamente podem ter problemas de mobilidade e saúde devido a seu peso excessivo. Temos também a questão da diversidade genética, porque o foco em algumas raças ou linhagens específicas pode levar à diminuição da diversidade genética. Isso vai tornar as populações mais vulneráveis a doenças e pragas, já que a homogeneidade genética pode facilitar a propagação de patógenos. Temos também a questão do impacto ambiental, que o aumento da eficiência na produção de carne e ovos muitas vezes resulta em uma maior concentração de aves em espaços pequenos, menores, o que pode gerar problemas de manejo ambiental, como, por exemplo, a poluição e o manejo de resíduos. Temos também as questões econômicas, que o custo de desenvolvimento de novas linhagens ele pode ser elevado, mais alto. Com essas tecnologias, um desafio para os pequenos produtores. Além disso, há uma preocupação sobre como os benefícios do melhoramento genético eles são distribuídos entre os diferentes atores da cadeia produtiva. Nós também temos o quinto ponto, que é as controvérsias sobre os transgênicos, que é a introdução das técnicas de biotecnologia, como transgenia, gera debates, enquanto alguns dizem que isso pode aumentar a resistência a doenças e melhorar a eficiência alimentar, outros levantam preocupações sobre a segurança alimentar e os possíveis impactos do melhoramento genético. Temos também a aceitação do consumidor,
que a percepção do consumidor em relação ao melhoramento genético e aos produtos resultantes pode ser um desafio muito significativo, pois cada vez mais os consumidores estão mais preocupados com a origem dos alimentos e se eles estão adotando práticas sustentáveis, o que pode afetar a aceitação de produtos vindos ou oriundos de linhagens geneticamente modificadas ou selecionadas. Temos também o sétimo ponto, que é muito importante, que é a regulamentação, porque a falta de regulamentações claras sobre o uso de tecnologias avançadas no melhoramento genético ele pode dificultar sua aplicação prática na agricultura, além de criar incertezas tanto para os produtores quanto para os consumidores. Aqui nós pontuamos nossas referências que nós utilizamos para adquirir o assunto. E obrigado pela atenção.